Boa tarde. Me pediram para falar um pouco das lições da greve na Unesp. Desculpa, meu nome é Bruna, da Unesp de Marília, e vai ter que aumentar o volume. Tá. Bom, eu vou falar um pouco das lições da greve da Unesp, ao meu ver, mas contextualizar um pouco para vocês, já que a gente está só em dois da Unesp aqui, vocês não devem conhecer tão a fundo. A Unesp é um pouco complicado de se explicar porque é muito heterogêneo, né? A gente está distribuído em 24 cidades, então em cada unidade as coisas se dão de uma forma e não dá para ter uma visão total. Mas esclarecendo, bom, e eu também só tenho 5 anos de Unesp, então o que eu falo é o que eu vivi nesses 5 anos e o que eu ouvi de pessoas mais antigas. A tradição do Sintunesp ela é bem diferente da tradição do Sintusp. Não é uma tradição de construir a greve pela base, e isso mudou nos últimos tempos. E isso oscila de unidade para unidade. Para vocês terem ideia, ano passado a gente fez uma greve só de trabalhadores da Unesp, creio eu, pela primeira vez. Normalmente a gente é acostumado a fazer greve USP, Unesp, Unicamp e das 3 categorias, e essa greve de 2013 foi uma grande lição, porque a gente ficou 3 meses de greve, lutando pela isonomia salarial com USP e Unicamp, e isso fortaleceu bastante os trabalhadores e ensinou bastante para a gente politicamente. Bom, então a gente tem assembleias das unidades de todos os tipos, desde as mais avançadas no debate político até assembleias que a base não se sente à vontade de falar e de se colocar. Assembleias que são que os encaminhamentos vêm com os representantes do sindicato. Bom, nos últimos tempos a gente avançou bastante nesse sentido, principalmente nessa greve, principalmente por ter sido uma greve fortíssima estadual, das 3 estaduais, e a circulação de informações via internet facilitou bastante que a gente pudesse trocar informações, que a gente se esbarrava, batia a cabeça nesse problema. A gente estava na assembleia na nossa cidade sem saber o que estavam pensando os colegas das outras cidades que estavam na mesma briga que a gente. A gente conseguiu manter essa comunicação nesse sentido. O que aconteceu? Essa carência dos trabalhadores por terem suas demandas atendidas pelo sindicato fez com que avançasse algumas vanguardas da base, né? Algumas pessoas mais conscientes, mais ativas conseguiram avançar, montar comandos, montar comissões, participar ativamente da greve, impulsionaram a greve para a radicalização. A gente costuma dizer que a gente empurrou, tanto ano passado quanto esse, a gente empurrou o sindicato para ter algumas ações mais radicalizadas, e eles foram assinando embaixo conforme a base pedia, e não só pedia, muitas vezes pressionava. Bom, lá em Marília a gente tinha feito, acho que já um trancaço no portão, num dia que era uma data importante para a gente, que tinha um conselho universitário. Isso foi amplamente divulgado em redes sociais. E em julho, quando a gente teve um encontro de trabalhadores da Unesp, esse encontro também foi o 3º em julho, ele só aconteceu por pressão da base no sindicato. Nesse encontro a gente viu as bases da maioria das cidades pedindo que a gente fizesse atos unificados, que a gente fizesse um dia ou vários dias de trancaços unificados, e aí isso foi respaldado nesse encontro. Porém, com um porém. Algumas pessoas questionaram, mas a gente vai fazer um trancaço? E o direito de ir e vir das pessoas? Né? Um dos diretores colegiados do sindicato questionou isso. Como é que vai ficar o direito de ir e vir das pessoas? Em Marília a gente não tinha esse problema, que fazendo trancaço a gente anunciava trancaço, ninguém aparecia para trabalhar, ninguém aparecia para dar aula, e o portão ficava fechado sem problema, sem tensionamento. Se alguém tensionasse e quisesse entrar, a gente falava, entra lá, você não vai fazer nada, você entra a pé, seu carro vai ficar aqui fora, não tem ninguém trabalhando, não vai adiantar nada. Mas em outras unidades teve esse tensionamento maior. O que aconteceu? Esse trancaço foi aprovado, ele aconteceu, mas antes dele acontecer a gente também ganhou uma liminar
para garantir o direito de ir e vir das pessoas, impondo uma multa de R$10.000 por dia de portão fechado, não, por dia de impedimentos do direito de ir e vir das pessoas para o sindicato, que é uma multa baixíssima. E ficamos aguardando um posicionamento deles que respaldasse isso, e foi um posicionamento decepcionante. Eles soltaram uma nota que respaldava o direito de fazer o trancaço, mas dizia que esse termo era um termo utilizado pelos trabalhadores, mas que não era o impedimento total de circulação das pessoas. Então, esse documento que o sindicato soltou fez com que a gente tivesse que, literalmente, fazer trancaços meia boca por não ter o respaldo do nosso órgão representativo. E não foi só nessa ocasião dos trancaços, né? Tanto em Marília quanto em outras unidades, eu ouvi relatos de colegas de que muitas vezes a base tinha vontade de avançar, tinha vontade de radicalizar, tinha vontade de ter ações mais drásticas para pressionar a greve, mas o sindicato não encaminhava, não dava esse respaldo necessário. E isso ficou muito mais gritante pela velocidade da comunicação, né? Porque enquanto a gente tinha uma base querendo avançar e não tinha um respaldo do sindicato, a gente via como que o Sintusp atuava e como que esse avanço se dava. Bom, a gente conseguiu encaminhar várias campanhas. A gente teve um crescimento político muito grande. Por exemplo, as campanhas de solidariedade em relação aos companheiros do metrô ocorreram em várias unidades. Campanhas de solidariedade em relação ao corte de ponto da USP, em relação à prisão do Fabidec. Isso não faz parte da nossa tradição. Nossa tradição sempre foi de lutar por pautas salariais. Claro que a greve se iniciou pela pauta salarial, né? Mas no seu decorrer ela cresceu e avançou muito nessas pautas políticas. Avançou também no sentimento de que a nossa luta é uma só, principalmente quando teve o corte de ponto da USP, principalmente quando a polícia agrediu o piquete dos portões da USP e quando o Fábio Deck foi preso, quando ele foi solto e quando houve a readmissão dos 10 metroviários iniciais. Também a gente conseguiu iniciar várias discussões, ainda muito embrionárias, mas iniciamos essas discussões no sentido da terceirização na universidade, do avanço das fundações na universidade, do risco da privatização, da cobrança de mensalidades e culminando, claro, no entendimento de que isso é um projeto de educação do governo do Estado. A princípio, quando a gente iniciava esse tipo de questionamento, havia alguma resistência de algumas pessoas, falas do tipo: por que a gente está falando isso? A gente está se desviando, nossa greve é pelo nosso salário. Nós não somos os garis, nós não somos a USP, por que a gente está falando essas coisas? Isso no começo da greve. No final, a gente já sentia, quando a gente fez um balanço, a gente já sentia que isso foi superado, que as pessoas tomaram consciência de que a vitória de uma categoria é a vitória da outra, assim como a derrota também é. Isso foi um aprendizado muito grande para a gente. O problema do HU e do HHAC também sensibilizou bastante todo mundo, despertou o questionamento de que por que quando isso aconteceu com o hospital de Botucatu não foi feita uma ampla defesa como está sendo feita agora em relação ao HU. A gente também conseguiu fazer uma campanha estadual em defesa dos hospitais de doação de sangue. Tudo isso organizado pela Comissão Estadual de Mobilização, que foi uma comissão que a gente criou nesse terceiro encontro em julho, que reunia virtualmente representantes de diversas unidades e que tiravam indicativos para que todas as outras tivessem ações unificadas ou emissão de textos unificados, enfim. Bom, no final da greve, a gente viu o pessoal saindo bastante moralizado, com um crescimento político muito grande, um avanço muito grande na organização da base, e no entendimento da importância da atuação da base da greve, porque a gente tinha a tradição de esperar que viesse algum indicativo dos dirigentes sindicais para tomar alguma decisão,
A gente fez várias discussões a respeito do papel dos sindicatos, do tipo dos sindicatos, e a gente entendeu que a gente tem sim o direito de tomar a decisão na Assembleia, e o sindicato tem que respaldar isso, porque antes as pessoas achavam que a gente só tinha que votar sim ou não para aquilo que vem de indicativo do sindicato. Nossa greve, de forma geral, durou até alguns dias a mais, porque teve 2 unidades que saíram à frente. Saíram no dia 19 de maio, o Instituto de Artes aqui de São Paulo e a Experimental de Sorocaba iniciaram a greve no dia 19 de maio. A maioria iniciou dia 22, dia 23, e Marília a gente iniciou dia 23, mas a gente conseguiu se organizar para sair todos juntos, agora no dia 22, junto com a USP também. A gente teve um termômetro de como a greve foi forte esse ano. E se ela foi forte graças à força de organização e de atuação da base. Tem um exemplo importante que é uma traição que a reitoria fez com a gente. A reitoria, quando ela soltou a proposta do abono, só o abono, mais 250 no vale, ela estimulou por videoconferência as chefias que estimulassem as pessoas que não estavam na greve para irem nas assembleias votarem pelo fim da greve para poder receber o abono e o vale de R$250. Isso gerou em algumas unidades um movimento chamado, por muitas pessoas, de paredão dos fura-greve, que eram as pessoas que não estavam de greve comparecendo massivamente na Assembleia para votar pelo fim da greve. Isso tirou Rio Claro e São José dos Campos da greve. Porém, o movimento estava tão forte, tão orgânico na base, que essas 2 unidades, semanas depois, conseguiram retornar para a greve. Eu acho que isso nunca deve ter acontecido. Unidade que saiu da greve depois retomar. Bom, o avanço na aliança que os trabalhadores construíram com os estudantes também foi muito forte na maioria das unidades, e em diversas unidades também foi importante as ações, as plenárias e tudo mais, perceber um pouco o papel que os docentes cumprem, né? De perceber que nem sempre a gente pode contar com eles, e a diferença que faz também esses reajustes e esses abonos no bolso deles e do nosso, e questionamento da estrutura de poder, 70, 15, 15 e tudo mais. Durante a greve, já começaram a aparecer alguns casos de abuso que precisam ser combatidos, por exemplo, transferências de pessoas de setor que não solicitaram transferência. E agora, no pós-greve, a gente já está sentindo algumas pressões, tá? Um caso mais grave que a gente está sabendo, acho que é o caso de Botucatu, que as meninas de uma sessão do CCI tiveram colocado na sua avaliação de desempenho, que é o ADP, tiveram citada a greve na sua avaliação. Então, palavras do tipo, não dá para avaliar porque está na greve desde tanto, isso foi um grande prejuízo para a sessão, para as crianças e tudo mais. Porém, estava todo mundo muito bem esclarecido durante a greve de que esse tipo de ação não pode ser aceito, de que são ações antissindicais, que é um assédio moral nítido. Então, elas próprias brigaram por se defender, chamaram o sindicato para se defender. Eles não deram o respaldo que deveriam, trataram isso como se não fosse tão grave assim, mas mesmo assim elas bateram o pé e disseram que não querem isso na avaliação delas, e a princípio conseguiram um combinado de que isso vai ser retirado da avaliação delas. Eu soube essa semana também que esqueci o nome da cidade agora, eu acho que Rio Claro, mas não tenho certeza, acho que é outra unidade, enfim. O RU está sofrendo, Presidente Prudente, gente, desculpa. Presidente Prudente, o diretor está querendo marcar as férias do RU para o período de recesso. E tem mais um ataque que já foi resolvido, que foi com as meninas do CCI lá em Marília, que tem vários problemas pessoais com a alta burocracia, justamente porque ninguém quer que o CCI pare, porque atrapalha para as pessoas furarem greve, ter o CCI fechado. E aconteceu mais ou menos assim. O CCI está com o prédio caindo aos pedaços, e eles conseguiram antes da greve uma autorização para reforma.
Então, durante a greve, tirou-se os materiais de lá e foi levado para uma outra casa, para que ele pudesse funcionar nessa outra casa depois da greve. Então, segunda-feira, quando as meninas retomaram para o trabalho, elas foram organizar essa casa para retomar a atividade com as crianças na quinta-feira. Só que a casa estava abarrotada de móveis, de caixas e suja, porque a casa não foi limpa antes de ser levada à mudança. E aí todo mundo começou a ajudar os 2 funcionários da limpeza a fazer essa faxina e a essa organização. Porém, o banheiro não estava funcionando e não tinha água potável para beber. Então, 2 horas da tarde, encontrei as meninas do CCI todas reunidas, esperando o diretor chegar para conversar com ele e dizer que elas não tinham condições de trabalho. Elas narraram como foi essa reunião para a gente. Foi bem tensa, porque ele já ficou bastante na retaguarda, tentando segurar, dizendo que não dava para mexer em prazo, que tinha que atender as crianças quinta-feira e por que tinha tanta gente assim na sala dele. E elas disseram: professora, a gente não veio aqui nem falar de prazo, a gente veio falar de condições de trabalho. A gente está aqui trabalhando 3 dias, se dispondo a trabalhar 3 dias em desvio de função para ajudar os nossos colegas, mas a gente veio aqui dizer que a gente não tem condições de trabalho sem banheiro e sem água. Aí eles alegaram que o CCI não era prioridade, portanto eles não tinham como deslocar os funcionários da manutenção para ajudá-las na organização da casa. Elas responderam: tudo bem, se não é prioridade, a gente não se incomoda, mas a gente não garante que a gente tenha condições de atender as crianças na quinta-feira. Saíram dessa reunião, por coincidência encontrei essas meninas, um dos diretores do campus passou por nós e viu as meninas do CCI conversando comigo e com o Gaetano, que também é do comando de greve. Quando eu terminei o meu expediente, eu passei lá, elas falaram que meia hora depois apareceu uma caminhonete, 7 pessoas para ajudar, um mutirão incrível, então o negócio se resolveu rapidinho. Quando elas mostraram que elas sabiam dos seus direitos, ficaram firmes e que iam fazer barulho se a coisa não se resolvesse. E depois ainda fiquei sabendo que pessoas que nunca falavam para fora da sessão, falaram frente a frente para o diretor, se colocaram e disseram que estavam mudando de postura porque aprenderam com o comando de greve que era importante se defender, que era importante defender os seus direitos e que se sentissem incomodadas, elas podiam estar sendo assediadas e que precisavam denunciar e que precisavam brigar. Então, sozinhas elas se defenderam e resolveram esse problema. Bom, e um balanço final é que agora, nesse pós-greve, o que a gente precisa é se organizar melhor, pelo menos estadualmente, para poder barrar de forma mais organizada e conjunta esses ataques que estão vindo. Depois surgir mais alguma ideia ao longo do plenário, assim eu coloco mais coisas, gente.